Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 18 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Casas Bahia pede recuperação judicial com dívida multibilionária. Em mundo, cessar-fogo chega ao fim e amplia tensões entre Estados Unidos e Irã. Já no Brasil, Polícia Federal encontra novos diálogos de Lulinha com lobista. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, na noite de domingo, o Grupo Casas Bahia protocolou um pedido de recuperação judicial. A empresa busca renegociar 17,3 bilhões de reais em dívidas, enquanto mantém as operações e reorganiza suas finanças. E vale explicar para quem é novo aqui no Pod o que significa essa tal de recuperação judicial. Basicamente, é um mecanismo que permite que empresas endividadas renegociem suas dívidas sob supervisão da Justiça e evitem a falência. E no caso da Casas Bahia, esse pedido marca o desfecho de um processo de reestruturação que começou lá em 2023, cortou milhares de empregos e também levou a uma recuperação extrajudicial em 2024. Agora, segundo a própria Casas Bahia, o novo pedido veio por causa do cenário de juros altos e restrição de crédito, que aumentou a pressão sobre a dívida e reduziu o consumo. E desses 17,3 bilhões de reais que a empresa tenta renegociar, 16,4 bilhões são de credores sem garantia, 754 milhões são de dívidas trabalhistas e outros 154 milhões de reais são devidos a pequenas empresas. E nesse processo, a companhia já negocia um novo empréstimo de R$1 bilhão com Bradesco e Banco do Brasil. Só que os números recentes também mostram o tamanho da situação. No segundo trimestre de 2026, a Casas Bahia registrou um prejuízo de 10,1 bilhões de reais, além de anunciar o fechamento de 298 lojas e a demissão de 1.900 funcionários. E o mercado reagiu forte à notícia. Ontem, as ações da Casas Bahia despencaram 33,33%. E quando a gente amplia esse período, a queda é ainda maior. Desde o pico de 2020, os papéis acumulam uma desvalorização de 99,9%. E olhando para o quadro geral, para fechar, a Casas Bahia não é um caso isolado. O Brasil já soma cerca de 6 mil empresas em recuperação judicial em 2026, um recorde histórico. Esse cenário de juros altos tem aumentado a pressão sobre companhias endividadas, especialmente em setores de margens apertadas. No varejo, por exemplo, a Tok Stock também recorreu à recuperação judicial em maio. Mas com esse panorama empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, chegou ao fim o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. O acordo provisório, assinado em junho, terminou ontem, dia 17, depois de 60 dias. E os dois países parecem ainda mais distantes de uma solução. Relembrando aqui, o pacto previa a suspensão das operações militares para abrir o espaço para negociações de paz e também estabelecia a reabertura do Estreito de Hormuz. Só que na prática pouco avançou, pessoal. Os Estados Unidos acusam o Irã de não reabrir plenamente o estreito, enquanto Teherã afirma que Washington descumpriu compromissos relacionados ao bloqueio de portos e à liberação de ativos iranianos. E nesse meio tempo, as tensões só aumentaram. No início desse mês, o Irã apresentou uma lista de exigências para reabrir Hormuz e, ao mesmo tempo, rebeldes hutis apoiados pelo país começaram a atacar petroleiros sauditas no Mar Vermelho. E na sexta-feira, dia 14, Trump elevou ainda mais o tom ao afirmar que pretende declarar o Estreito de Hormuz como território norte-americano. Do outro lado, o Irã também aumentou a pressão e passou a oferecer uma recompensa de $30 mil pela captura ou morte de militares americanos entregues às autoridades iranianas. E agora, Omã também entrou no radar dessa tensão. Ontem, Trump ameaçou bombardear o país caso o governo interfira nas negociações sobre a guerra e o controle de Hormuz. A declaração veio depois de Teherã afirmar que mantém conversas com Omã para definir uma rota marítima no estreito. E tem um detalhe importante
importante aqui. Omã é um dos aliados mais antigos dos Estados Unidos na região e mantém acordos de cooperação militar com Washington. Além disso, essa é a primeira vez desde o início da guerra que Trump ameaça diretamente um país árabe. Mas com esse cenário internacional atualizado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora, no noticiário do Brasil, a Polícia Federal encontrou conversas diretas entre o filho do presidente Lula, o Lulinha, e a lobista Roberta Lussinger. Segundo o site Metrópolis, as mensagens mostram os dois falando sobre negócios, reuniões e contatos ligados ao governo. E vale entender quem é Roberta nessa história. Ela é investigada pela PF por suspeita de tráfico de influência e de usar a proximidade com Lulinha para facilitar negócios e acessos ao governo. Em uma das conversas de março de 2024, Roberta disse a ele que o futuro dos dois era a Suíça. Já Lulinha mencionou que ele participava de reuniões com Marcola, o então chefe de gabinete de Lula, e com o secretário executivo do Ministério da Saúde. Em um dos diálogos, Roberta afirmou que Fernando Bittar, ex-sócio de Lulinha, estaria usando o nome dele para tentar fechar um negócio gigante na Telebrás. E o ponto importante dessa nova revelação é que até então Lulinha aparecia nas apurações apenas em mensagens de terceiros. E agora vieram a público pela primeira vez conversas diretas entre ele e Roberta, evidenciando a proximidade entre os dois. E indo além, a Polícia Federal também apura novas suspeitas envolvendo a relação de Roberta com Marcola. Segundo a investigação, ela teria comprado R$ 9.200 em joias a pedido do ex-assessor. A relação entre os dois já tinha provocado desgaste depois da revelação de repasses de R$ 249 mil. Marcola confirmou que recebeu o dinheiro, mas afirmou que se tratava de um empréstimo pessoal e depois da repercussão do caso, deixou a equipe da campanha à reeleição de Lula. E tem mais uma frente nessa investigação. Também já foi revelado que Roberta recebeu R$ 1,5 milhão de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Em uma das transferências, ele afirmou que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz, e a Polícia Federal investiga se essa referência era Lulinha. No quadro geral, atualmente Lulinha é alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal. A defesa nega qualquer irregularidade e afirma que a atuação dele se restringe ao setor privado sem envolvimento com o governo. Mas com o Bloco Brasil atualizado, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Nessa segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,09% aos 166.784 pontos. Por aqui, o IBC-BR, considerado a prévia do PIB, recuou 0,6% em junho, ante expectativa de queda de 0,5%. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 1,5%. Para os analistas, o resultado aumentou a expectativa de novos cortes de juros pelo Banco Central em setembro. Já no campo político, a pesquisa Nexus mostrou Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 44%, os dois tecnicamente empatados em um eventual segundo turno. No exterior, em Nova York, o S&P 500 caiu 0,52%, enquanto o Nasdaq recuou 0,32%. Por lá, o petróleo Brent subiu 2,65% a $90,87 o barril. Isso após o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã expirar ontem sem sinais de renovação. Entre as ações, a Nike caiu 4,03% e atingiu sua mínima de 52 semanas, em meio às preocupações com a recuperação da companhia. No ano, os papéis recuam 38%. A Vista Energy, maior exportadora de petróleo da Argentina, subiu 5,64%, após o bilionário Peter Thiel, cofundador do PayPal, revelar uma participação de $76 milhões na empresa. Já a SpaceX subiu 4,45% após a Nvidia revelar uma participação de quase $21 bilhões na companhia. Para fechar, o dólar caiu 0,36% a R$ 5,20. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter
previsto nessa edição. E se o episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também compartilhando o noticiário. O Daily Fim só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!